Falar um pouquinho sobre o que aconteceu sábado em São Paulo, o lançamento da pré-candidatura do governador Romeu Zema para presidente da República. Zema usou o antipetismo como o mote central da sua fala, inclusive espetando Alexandre de Moraes e usando um pouco o discurso do que a direita tem, que a direita tem se apropriado no combate ao STF. Zema agora virou político mesmo. A gente viu que a fala de Zema hoje abandona aquela fala da primeira eleição para o governo de Minas, com uma fala muito voltada para a gestão, embora seja esse o mote forte da campanha de Zema, será apresentar o que fez em Minas Gerais para o Brasil e romper um desconhecimento, uma aura de desconhecimento. O legado mineiro vai realmente ser a grande bala na agulha para Romeu Zema peitar essa candidatura, ou essa pré-candidatura, e depois virar candidatura para a presidência da República. O nome dele não é um nome muito conhecido fora de Minas Gerais, vai ter esse desafio. O Partido Novo é um partido que não tem uma estrutura partidária completa, também terá esse desafio. Vai depender muito das alianças políticas que se fizerem. Há conversa, sim, do Novo com o Kassab, com o PSD de Gilberto Kassab, e o PSD de Gilberto Kassab, que tem aí nas mãos alguns caminhos traçados pelo próprio Kassab, que aposta suas fichas principais em Tarcísio de Freitas, mas a resistência de Tarcísio a candidatar-se à presidência da República ainda é grande. E é simples, né? Você tem o Estado que é o segundo maior orçamento da América Latina, da América do Sul. Então você vai largar São Paulo, onde ele vai ser reeleito com uma tranquilidade enorme, para um desafio a uma candidatura à presidência da República. É um dilema danado na vida de Tarcísio. Mas o PSD ainda tem que resolver questões como Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, que é filiado ao PSD, Eduardo Leite, que recentemente se filiou ao PSD, o governador do Rio Grande do Sul. Tudo isso tem que ser costurado. Mas a pré-candidatura foi lançada e o antipetismo é um combustível. A pergunta é se só ele bastará para uma campanha política para 2026, embora tenha crescido muito o antipetismo nos últimos tempos. A conduta errática, particularmente na economia e também nas condições políticas do presidente da República, tem facilitado a ampliação do discurso antipetista. O cenário é desafiador porque Zema tem que decidir-se por assumir ou não a defesa e a roupa do bolsonarismo, que seria um capital de votos para ele poder ter uma largada maior. A questão é que Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, talvez o mais pirado dos filhos de Jair Bolsonaro, ou certamente o mais louco deles, disse que todos os governadores que estão tentando se fazer passar por presidenciáveis são aproveitadores. Tem um post longo no Twitter dele, feito ontem, dizendo que são todos aproveitadores, dizendo que todos querem pegar o potencial bolsonarista e que Bolsonaro ainda não está fora do páreo. Enfim, é uma briga muito grande para ser tomada daqui para frente. Uma briga que vai depender de muito do que vai acontecer nesse cenário político e econômico. A economia no Brasil tem cada vez mais incertezas. Os números macroeconômicos são levantados como bandeira, mas só eles não bastam, porque a economia, a macroeconomia, a que mostra os grandes números, não anda refletindo o que mostra o bolso do brasileiro na hora de poder gerir a sua vida. E isso vai ser um combustível para a próxima eleição. O presidente da República mostra-se disposto a ir para essa eleição e não consegue, inclusive, ele não consegue se despir desse manto que ele tem de único candidato de um outro campo, de um campo progressista, não permite o crescimento de outras candidaturas, não permite o surgimento de outras lideranças. Então, o embate para 2026 já começou, já está desenhado, mas muita lenha vai queimar nessa fogueira, meu caro Lucas. No caso da esquerda, daqui até lá não tem nem não há tempo nem para anunciar um candidato, né, Paulo? Porque os que foram testados já falharam. Né? O Haddad não tem como você tentar Haddad mais uma vez. Até porque o desgaste dele agora, com esse sumiço, menos de um ano e meio para... Haddad sumiu, né? Haddad desapareceu. Haddad foi engolido pelas divergências que tem com o Partido dos Trabalhadores, com a presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente, aliás, agora a ministra Gleisi Hoffmann. Então, Haddad sumiu. Haddad foi jogado para escanteio dentro da própria estrutura do governo e tenta se manter como ministro da Fazenda do jeito que pode, né? A gente está vendo a dificuldade que ele tem. Essa semana, no sábado,
começaram a surgir boatos de que se uniam para uma conversa para ressuscitar Ciro Gomes como o anti-Bolsonaro. Ciro tem aparecido aqui e acolá, fazendo discursos anti-bolsonaristas, com aquele tom veemente, né, quase que profético que ele utiliza nas suas falas, mas também é muito difícil você agora, há um ano e meio das eleições do ano que vem, 1 ano e 4 meses das eleições do próximo ano, você construir Ciro Gomes, fazê-lo com que ele vire fênix, ressurgir das cinzas é muito difícil. Construir, é reconstruir, né? Porque é outro nome também que já foi testado mais de uma vez e não vingou, né, Paulo? É uma reconstrução, é fênix mesmo, é surgir das cinzas. É muito difícil que Ciro Gomes consiga essa missão. Então, o campo progressista ou as esquerdas, embora eu sempre diga o PT não é um partido de esquerda, o PT é um partido que navega de acordo com a maré. O PT tem um único programa político, é manter-se no poder. PT e Lula querem manter-se no poder, custe o que custar, haja o que houver. Então, é muito peculiar essa situação, porque o que o PT pode fazer, a não ser estar com Lula? E Lula não larga o osso, Lula quer ficar até o fim. Lula quer mais um mandato, parece que tem todo o desejo de mais um mandato. E o fará de maneira arriscada, porque a economia do Brasil não andará bem. Nós temos tudo para ter uma economia que piorará de maneira sensível, particularmente com as regras impostas aí pelo tarifaço. Tarifaço que, aliás, parece que tem agora definido seu tamanho, porque as pessoas ficam esperando o que virá de Donald Trump, né? E o arsenal de Donald Trump também agora já está voltado para outras questões. Sim. Ele precisa se virar com o problema da Ucrânia, que é uma promessa dele, que no primeiro dia de eleito ele acabaria com a guerra da Ucrânia e não o conseguiu fazer. Teve um encontro com Putin frustrado para ele, frustrado para Putin, mas frustrado para ele. E agora encontra-se com Zelensky hoje, mais líderes da Europa que farão um acompanhamento de Zelensky, porque os líderes europeus descobriram que seria muito perigoso deixar Zelensky conversar em linha direta com Donald Trump nesse momento em que o cenário geopolítico está se assanhando, o geopolítico e econômico está se assanhando para transformações que a gente não sabe onde vai dar. Então tudo isso vai desenhar um cenário que provavelmente mostre, por exemplo, uma realidade na América do Sul que tem se mostrado mais favorável ao campo da direita. Milei na Argentina faz um bom governo, desmistifica a linguagem da esquerda argentina e do peronismo, quebra a linguagem da esquerda da Argentina e do peronismo, e na Bolívia, que sempre teve uma força da esquerda, tem 2 candidatos para o segundo turno que não são da esquerda. Portanto, a esquerda começa a dar uma derretida na imagem dela na América do Sul. E o desgaste de Lula pode acontecer nesse sentido.